querida. Oi, Tudo Delzinha! Você deu um bem? susto na gente? É? Não, não. Ô, É Del, bom deixa eu para te dar falar. um. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Gratidão eterna. Você é um presente dessa quarentena. Um presente que eu tive nessa quarentena. Conhecer você através da nossa amiga Rosali, não é? Sim. Então, Del, tá todo mundo ansioso para saber o que você tem para falar para a gente sobre a oficina de paz, oficina de parentalidade, né, que a gente fala. E aí eu queria saber, queria que você dissesse como é que é esse trabalho, como é que ele acontece, né? Você pode começar? Sim. Então, gratidão pelo convite. Imagina. A recíproca é verdadeira. Eu também ganhei um presente pela nossa grande amiga Rosali, que um encanto de pessoa, né? Verdade, verdade. E essa quarentena realmente ela tem sido muito ruim pelo fato de muita gente estar sofrendo, mas por Uhum. outro lado, para algumas pessoas está sendo muito boa, porque, por exemplo, eu estou em casa o tempo todo, estudando e conhecendo pessoas maravilhosas como você, Edna. Sou muito Obrigada. grata Agora pela mesmo sua a Flávia, a doutora amizade. Flávia, falou que está com ciúmes, porque eu disse que conheci você na quarentena. Eu também conheci a doutora Flávia na quarentena, e realmente é outro espetáculo, outro presente, Flávia. Uma pessoa encantadora, né? Não é? Então, bom, meu nome é Delcimar Stoffel, eu sou mediadora judicial e extrajudicial. E o objetivo dessa live é levar o conhecimento de muitos, né, sobre a oficina de parentalidade. Hoje, nós vivemos num mundo muito conflituoso entre o pai e a mãe. A separação do casal tem tornado as crianças acabam se envolvendo no conflito dos pais, e isso acarreta emoções muito negativas. Então, o que é a oficina dos pais? É um projeto criado por uma juíza, um encanto de pessoa, uma alma gigantesca, é uma mulher iluminada que eu admiro muito. É a doutora E Vanessa? Vanessa Alfieri Rocha, ela é Aham. da comarca de São Vicente, São Paulo. Ela é E é maravilhosa. isso. Então, muitos juízes da vara de família, embora dando uma sentença, e essa sentença, muitas das vezes, da maioria das vezes, não resolvia o casal, não resolvia o conflito do casal, certo? Então a doutora Vanessa parou e analisou, peraí, é como se estivesse enxugando gelo, Edna. Dava sentença e os problemas voltavam. Os mesmos problemas relacionados aos filhos, guarda, a pensão, convivência, não chegavam a um acordo. Aí ela parou e percebeu que tinha algo muito mais a ser feito, né? Foi aonde, com os grandes estudos, descobriram que no Canadá e em outros países já existia a oficina dos pais. E ela estudou a fundo, trouxe esse projeto, o CNJ aprovou, hoje ela é a coordenadora desse projeto. E o objetivo desse projeto é uma reorganização familiar, é uma educação familiar. Por quê? Sem nenhuma intenção, involuntariamente, o casal ele acaba arrastando os filhos para o conflito. Fica aquela disputa do filho para com o pai e para com a mãe. Então, essa oficina ela veio de uma forma a fazer uma reeducação conjugal. Essa oficina ela é aplicada dentro da Casa da Família, que é criada nos Sejusc. Já temos vários Sejusc que trabalham com essa oficina. E o objetivo dela é mostrar para os pais
Porque, embora o divórcio seja uma dor insuportável para os adultos, que além dos adultos sofrerem, as crianças também sofrem. E até Mais muito ainda, né? mais Mais ainda. ainda. É. Porém, os pais não conseguem enxergar isso, porque eles estão tão envolvidos com a dor da separação que eles não conseguem enxergar o mal que vai causando os filhos. E essa oficina, através de slides, através de vídeos, a palestra, ela deixa bem claro essa nuvem que fica nos olhos dos pais. Porque, veja bem, o casal, quando inicia o relacionamento, ninguém quer ter aquele prazo de validade. Ninguém entra num relacionamento com prazo de validade para acabar. Sim, é para viver juntos para sempre, né? Cria-se uma grande expectativas. É. Ou seja, o casal, ele cria expectativa de grandes sonhos. Vamos viajar, vamos passear, vamos comprar um carro, vamos comprar um terreno. São sonhos, são grandes sonhos. E no decorrer desse relacionamento, através dos conflitos, vem a separação. A separação, ela nada mais do que uma perda. E essa perda é a dor de um luto. Por que ela é comparada com a dor do luto quando o casal, ou divórcio, ou união estável, quando o casal se separa? Porque é uma perda. E quando se perde, é uma dor. Por isso que a separação do casal é comparada como um luto. E é porque esse sonho virou uma frustração. Acabou, o sonho foi interrompido ali. Então, essa frustração causa as dores. E veja bem, numa separação, antes começa a surgir várias emoções negativas. A carga da pessoa que está separada, do pai, da mãe, vira um estresse tremendo para os dois. Eles ficam tão envolvidos nesse conflito, Edna, que eles não percebem. E não percebem mesmo. Tá? Eu digo isso pela avaliação final da oficina. Sim. Quando eles vêm e falam, nossa, eu não percebi o mal que eu estava causando para o meu filho. Por quê? Vamos lá. Hoje, o divórcio, ele é comum. Mas, embora o divórcio seja comum, ainda assim é uma dor, comparada com o luto, por causa da frustração. Sim. O casal separa. Antes, era um orçamento familiar. Hoje, apenas 2. A mulher fica com um, o homem fica com outro, aí começa a surgir várias etapas da qual ambos não conseguem firmar e começa a surgir os estresses. Aí estresses financeiros, né? Os estresses financeiros, aí vem os estresses da cobrança. E outra coisa, esse estresse do casal que se separou, que tem o filho para criar, aumenta mais ainda. Porque a criança, Edna, o conflito dos pais é que é o grande vilão para a criança, não é a separação. Não, não é mesmo. Não é a separação. Uhum. Porque a separação em si não causa o transtorno, os traumas, as síndromes para uma criança. O que causa, na verdade, é a criança observar, a criança ver aqueles pais discutindo, brigando. Isso sim que causa um grande trauma na vida de uma criança. Então, o que acontece? Hoje, a separação do casal, ela tem o quê? Novos arranjos familiares. E com esses novos arranjos familiares,
é que vem surgindo, às vezes, muitas das vezes, o medo, a culpa, a rejeição. A criança começa a sentir tudo isso. Sim. Porque criou-se novos arranjos familiares. E quando vem a separação, aonde sofre também a criança? Cada um vai para o seu lado. Antes o casal ficava ali naquela convivência familiar de um e do outro. Porém, hoje, com a separação, o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro lado, a criança também se separou da família de um e da família do outro. Sim, que é terrível, né, Del? Del, deixa eu te fazer uma pergunta. De que forma o casal que tem filhos pequenos, porque essa oficina é só para casal que tem filhos, né? Que se separam com filhos pequenos e adolescentes. E adolescentes. E adolescentes, eles chegam de que forma a essas oficinas? Então, são processos que Sim. são filtrados no Poder Judiciário, tá? E esses processos, onde tem os maiores conflitos, são convidados para participar da oficina. Eles são convidados, o pai e a mãe. E dentro da oficina, coloca-se todos os slides, por pena que não dá para mostrar aqui. Não dá. Não dá, porque é muito lindo, viu? É um projeto que encanta. Eu sou uma apaixonada pela oficina dos pais. E olha, nós do Sejusc estamos fazendo a oficina online, tá? É isso que eu ia comentar, que você não para de trabalhar nem agora na pandemia. Você continua fazendo a oficina online. Nós, do Sejusc Leopoldina, desde o início da quarentena, estamos trabalhando tanto em processos. Dani, querida, estamos trabalhando em processos e... Deixa eu abaixar aqui, peraí. E oficina dos pais. Interessante isso. O interessante é que realmente dá aquele impacto, mesmo sendo virtual. Você percebe a expressão do pai, eles choram, chega a chorar. Então, você vê que a emoção é atingida. Por quê? Qual pai e a mãe que quer o mal do filho? Nenhum. Nenhum. Eles fazem de forma inconsciente. O sofrimento deles, a dor dessa separação, não consegue mostrar o quanto essa criança está sofrendo. Quais são os comportamentos, por exemplo? Né? Porque, às vezes, os pais não conseguem perceber o comportamento. Porque na separação, eles perdem toda a esperança, aquelas expectativas. Aqueles sonhos foi interrompido. A rotina, né? Aquela rotina do dia a dia, né? Então, e surgem outras preocupações também, não é? Sim. E aí, o que causa? Necessidade de lidar com as questões legais, que acaba buscando um terceiro, que é o juiz, para resolver o conflito. Né? Que, na verdade... o pai e a mãe, se conseguir resgatar o diálogo, se resgatar o respeito, eles acabam saindo dessa pirâmide do conflito e tentando resolver tudo tranquilamente. Porque enquanto eles estiverem dentro do conflito, eles estão cegos. Sabe, Edna? E quantas sessões são necessárias nessa oficina? Faz parte de quantas sessões a oficina? 4 horas. É uma só. Tá? Uma sessão só? Uma sessão. Por grupo? São grupos? Ou são grupos. São casais? São grupos? Então, são casais, né? Pai e mãe. Mas, muitas das vezes, quem cuida da criança é o avô, é uma avó, então eles também podem participar. Sim. Mas a maioria são casais que vai ao fórum, participa dessa oficina que fica 4 horas, através dos slides, como eu acabei de falar, e tem no final a avaliação. Sim. E o objetivo é esse, é mostrar
que o divórcio, embora seja dolorido, não é o grande vilão da história, que o grande vilão é o conflito. Isso a gente consegue mostrar. É a Por falta de exemplo, respeito, né, entre os pais, né? sim, sim. Por que isso? Por que mostrar tudo isso? A criança que está dentro do conflito, ela acaba criando umas emoções muito negativas. Por exemplo, a criança que chora demais, a criança, tudo é o extremo, né? A criança que fica quieta demais, o pai, a mãe, ele precisa observar o comportamento da criança. Claro. Porque esse comportamento de um adolescente delinquente, de uma criança que não aceita ordem, uma criança que vive o tempo todo calada, o tempo todo quieto demais, uma criança que não consegue se alimentar direito, tudo rejeita. Peraí, tem alguma coisa errada nessa criança. É claro. A criança que volta na regressão, ela volta a fazer xixi na cama. A criança que tem uma... na escola, por exemplo, está num rendimento maravilhoso, daqui a pouco esse rendimento escolar cai. Por que será? A criança mostra, Edna, através do comportamento dela. Sim, claro. A criança, ela mostra, ela não esconde. E tudo que uma criança quer, quando eu falo criança, adolescentes também, Sim. é o convívio respeitoso do pai e da mãe. Sim. É isso, esse é o que ponto. eles querem. É. Eles querem o respeito. Isso. A separação em si, ok, mas o que eles querem é o respeito, esse diálogo. Porque para eles é melhor que se separe do que ficar brigando, é melhor que se separe. Sim. Mas também, depois da separação, continuar brigando, não teve nenhum ganho, né? Mas então tem que haver o respeito. No mínimo. A redução da autoestima. Agora, por que a criança ou adolescente fica assim? Porque ele se sente culpado. Ele se sente culpado do conflito do pai e da mãe o tempo todo. O tempo todo eles se culpam. E é essa culpa que fica no inconsciente da criança e se torna um conflito dela, da própria criança. Sim. É um conflito que fica sendo cobrado o tempo todo, sabe, Edna? Não consegue lidar com isso. Aí começa a sentir aquela culpa intensa. Aí surgem as depressões. Surge aquele sentimento de culpa e impotência. Aí começa a ficar triste. Agora, uma coisa eu te falo. Isso é muito visível. Só que o pai e a mãe não percebem porque tá na dor, é involuntário. Porque nenhum pai e uma mãe quer sofrimento de filho. Eu repito isso sempre, tá? Porque nós, por exemplo, você, algumas de nós não aceita falar mal do pai e da mãe, aceita? Não, ninguém aceita. Imagina uma criança que já fala aquela separação do pai, né? Que já viu a família crescer de uma outra forma, tá? Meu pai arrumou uma outra pessoa, minha mãe arrumou uma outra pessoa, e como é que eu vou ficar? Rejeitada. Ela se sente rejeitada mesmo não estando. Mas ela se sente. Del, me diz uma coisa. E essa política de montar essas oficinas de parentalidade nos sejusques, né, que são os centros de justiça, essa política é nacional? É uma política que o CNJ abraçou? Ou é a doutora Vanessa que vai colocando aos poucos em determinadas cidades, né? Como é que fica isso? Então, ela que é a coordenadora. Sim. Mas o CNJ que fomentou, né? Então, sim, o CNJ trabalha junto. Inclusive, tem essa oficina no Conselho Nacional de Justiça. Qualquer um pode ir lá da internet, né? Isso. Qualquer um pode colocar lá no Google
que tem a oficina. CNJ. Porque o objetivo é esse mesmo, é conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você muda o teu olhar. Sim, claro. Então, a partir do momento, quando eu te falei que no final da oficina tem avaliação e que a avaliação é positiva, e 90% é conhecimento. As Sim. pessoas acabam tendo um comportamento inadequado porque não tem o conhecimento. Odel, e você, em alguns casos que você atendeu na oficina, você encontrou alienação parental ou não é uma coisa que está em todos os casos? Não acontece em todos os casos, mas acontece, é isso? Na maioria. Na maioria das eu vezes. tenho até um caso que eu vou contar, eu sempre conto. Porque tá, mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles conhecem a lei de alienação parental? Eles têm conhecimento da lei? Porque é aquilo que você falou, né? Falta informação, né? Tem sim. E você é uma especialista na lei da alienação parental. Não, né? Sim. Por isso a minha pergunta, né? Porque eu acho que falta informar mais a sociedade a respeito da lei, né? Dos traumas que pode trazer esse processo de alienação parental às crianças, né? Por isso que eu perguntei. Sim, eles têm conhecimento, porque hoje em dia a maioria tem conhecimento de muita coisa, sabe? Eles sabem da alienação que causa, mas nem tudo é alienação parental. Então, assim, eles não têm conhecimento que nem todo comportamento, que mas depois a gente vai entrar nesse assunto, é uma alienação parental. Então, isso tem que deixar muito claro, porque nem todo comportamento da criança em si é uma alienação parental, mas alguns casos que a gente vai citar aqui é uma alienação parental. O caso que eu peguei pela falta de comunicação do pai e da mãe, porque, na verdade, Edna, o objetivo da oficina é resgatar essa comunicação. E olha como está o tribunal hoje, olha como está hoje o judiciário. Ele já não está mais como mero aplicador da lei. Muito pelo contrário, ele está ali como protagonista da paz. O judiciário hoje ele tem um leque para ajudar as pessoas, né? Porque o juiz ele resolve o conflito na lei, mas ele não consegue resolver o conflito subjacente, que é aqueles conflitos internos do pai e da mãe, que são as emoções, que são as dores. Então, através desse olhar, que o judiciário tem um leque de opções para o casal buscar ajuda. Nós temos a oficina dos pais, temos a constelação, temos o trabalho da assistente social. Da mediação, né? Vou falar, temos a mediação. Então, hoje tem a Casa da Família. Olha que lindo, é um projeto lindo, onde a Casa da Família abraça essa família que está em conflito. Tá? Então, voltando a falar do caso para resgatar essa comunicação do pai e da mãe, mas por que resgatar essa comunicação? Para que essa criança possa crescer forte, saudável. É mostrar para o casal que hoje eles não são mais um casal conjugal, mas eles são um casal parental. Eles vão ficar a vida toda, pai e mãe. Não existe ex-pai nem ex-mãe. E por que a criança sofre quando vê os pais brigando? Porque a criança é 50% pai, 50% mãe. Então, essa criança ela é o quê? Ela é por amor. Ela é 100% amor. Então, essa criança, ela vive para lá e para cá no meio do conflito dos pais, ela sofre muito mais. Com certeza. A emoção dela está muito mais atingida. Até porque ela não tem elaboração suficiente ainda, né, por causa da idade, e de perceber essas coisas todas. E, através disso, começa a surgir o quê? Dores, né? Que são aquelas dores que vai somando. Asma, dor de cabeça, dor na perna,
Enfim, criança tem várias dores Ô, Del, psicossomáticas. eu já ia fazer essa pergunta, mas o Luiz Fernando fez primeiro. Quantas casas da família existem nos Sejusques aqui do Rio? Ah, nós temos em Jacarepaguá, nós temos em Santa Cruz, Leopoldina, Bangu. Isso. Acho que são 5, se não me engano. É Santa Cruz, Leopoldina, Jacarepaguá? Bangu, Jacarepaguá, 4. 4. Sim. E São vai Paulo, crescendo, vai aumentando. Em São Paulo, né? também tem bastante Tem. já. Em São Paulo tem mais. Tem bastante, né? Lá na comarca São Vicente, inclusive até fora um pouco do judiciário. Então, assim, a Casa da Família é um trabalho lindo que vai aumentar cada vez mais. Aos pouquinhos vai expandindo, né? Sim. Mas o caso, voltando a falar do caso, eu peguei um casal que não se falavam, eles se odiavam. E a criança tinha 4 aninhos na época, né? Faz tempo. E eu não vou falar a comarca. Não, claro. Não vou falar. Então, esse casal, eles não se falavam. E o pai, quando foi buscar a criança, a mãe colocou os remédios na mochila e a roupinha por cima. E foi embora. Quando a criança chegou na casa do pai, um sábado à tarde, né? À tardezinha, a criança começou a chorar. Esse foi um caso que veio para mim. E o pai levou a criança no médico, na emergência. Quando chegou na emergência, a criança estava com uma otite muito forte, muito grave. O médico imediatamente aplicou uma injeção, porque a otite estava forte. Claro. A criança entrou em choque. Aí ligaram para a mãe. Quando a mãe chegou lá no hospital, a mãe falou para o médico, conversando com o médico disse que tinha aplicado a injeção. A mãe disse que a criança tinha tomado a injeção no dia anterior. Só que ela não comentou com o pai. Nossa. E essa criança, Edna, quase foi a óbito. Por quê? Por falta de comunicação. O pai e a mãe não se falavam, eles se odiavam. Mas espera aí, eles deixaram de ser homem, mulher, marido, esposa, namorado, namorada, enfim. Mas eles têm um filho. E é essa criança que é a união do pai e da mãe. Não vai deixar de ser pai, não vai deixar de ser mãe. Claro. E esse é o maior objetivo da oficina, é mostrar para o casal que, embora o divórcio seja muito doloroso, eles nunca vão deixar de ser pai e mãe. Ou seja, reorganização familiar. Sim. Del, a Cláudia está perguntando se você pode contar como é a preparação dos oficineiros, se a capacitação é muito complexa. Sim. A capacitação, muitas das vezes, é o próprio Sejusc que convida, que abre, né? E são as multiplicadoras que dá a oficina. E, assim, esse ano não abriu ainda, mas é a própria Sejusc que dá essa oportunidade para que as pessoas possam, inclusive, quando tem a vaga, quando abre o curso, a própria juíza de São Paulo, que criou a oficina, a doutora Vanessa Fieri, também vem para dar uma força, mas já tem as multiplicadoras aqui no Rio, que elas também, a Maria de Fátima Almeida também é uma grande oficineira, e nós somos expositoras, aprendemos e estamos espalhando. Essa semente tem que se expandir. Nós vamos jogando essa semente. Eles são multiplicadores. Somos, porque essa semente ela tem que se expandir mesmo. Porque o trabalho é um trabalho muito digno, muito lindo. É lindo, é maravilhoso. É lindo demais. As pessoas reconhecem o trabalho e percebem o mal que estava fazendo para as crianças. São a fala deles. Eles chegam no final e falam: eu não sabia que causava tanto mal para o meu filho. Imagino. A Kátia Mercado está perguntando se atende casos de violência doméstica. Camila, minha sobrinha linda, te amo. Fala, Edna.
Se atende também casos de violência doméstica? Acho que não, né? Na oficina, não. Na Uhum, oficina, não atende. Mas a Casa da Família também já está trabalhando uhum, um projeto uhum, abraçando as pessoas que são vítimas da violência doméstica, né? uhum. Então, mas a oficina é mais um novo olhar para o conflito dos pais. E Esse que é o e é uma prática, né? Você pode tocar na ferida, porque eu vejo que na mediação, o que acontece? Você tenta ali também estabelecer uma comunicação entre o ex-casal, né? De forma que eles decidam coisas na vida para o futuro, esqueçam o passado, isso tudo que a gente conhece na mediação, mas você não pode ser incisivo. E na oficina você pode. Você pode mostrar, né, o sim. problema e mostrar o resultado, a causa daquele problema. Que a Sim, criança está sentindo por causa disso, daquilo. E o pai vê, é muito mais fácil, talvez, do que o trabalho do mediador, que fica ali, demora muito mais tempo, são muito mais sessões, né? porque o que acontece? Como que essas crianças entram no jogo? É um jogo sujo que muitos pais fazem, entendeu? Uhum. Então acaba violando o direito dessa criança. Claro. E que jogos são esses? Por exemplo, é, faz a criança de mensageiro, fica mandando mensagem de um para o outro. O pai extravagante, que às vezes compra presente caro para comprar aquela criança. O pai o destruidor de imagem. Peraí, a sua mãe é feia, o seu pai é burro, o seu pai é feio, é horrível. Então, isso tudo causa um transtorno na criança, porque se você xinga o pai e a mãe daquela criança, você está xingando a própria criança. Sim, Entendeu? Então, a criança acaba sofrendo, porque se a mãe é feia, a criança também é, porque ela é 50% mamãe. Se o sim, pai é sim, burro, a criança também é, porque ela é 50% papai. sim. Então, são esse tipo de comportamento que muitas das vezes é involuntário, mas causa um grande transtorno na vida dessa criança, Edna, Uhum. sabe? E às vezes vem, né, aí acaba vindo com isso uma alienação, porque Com certeza. criança, ela tem que levar a vida de criança. A Sim, criança não tem que ficar focada aos conflitos dos pais. sim. A criança, ela tem que levar a vida de criança. A criança não tem que saber que o pai ainda não pagou a pensão. Você não vai Imagina, ver de seu jeito pai nenhum. porque seu pai ainda não pagou pensão. Peraí, o que que uma coisa tem a ver com a outra? A pensão é Nada. um direito. A criança tem que ganhar, sim, esse dinheiro que é Mas é um alimento. problema dos adultos, né? Sim, então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí, o que que acontece? A mãe acaba jogando para o filho um problema que é dela e do pai. E Sim. a criança vai ficando ali com aquelas emoções muito fortes e adoece. E também existe aqueles casos, né, Del, que a mãe ou o pai pede para o filho ser espião, né, na casa do outro, né? Ah, E é sim. terrível também. O que que você comeu? Com quem É, seu pai está saindo? Com quem sua mãe está saindo? Né? é Porque terrível isso. então é o que eu falo, a criança fica como uma peteca, fica sendo jogada para lá e para cá, para lá e para cá. E o objetivo da oficina é mostrar o que que a criança quer. A criança quer ser amada. A Com criança certeza. quer ficar no coração do papai e no coração da mamãe. Ela quer somente isso, ser amada. É. Então, esse conflito que vai gerando entre o casal, que acarreta na criança, vai ser prejudicial para os próprios pais. Por quê? Porque se torna uma criança rebelde, agressiva, com medo, depressiva. Aí mais tarde fala: o que que eu fiz para o meu filho estar assim? É. Peraí.
Delcimar, o Luiz Fernando está fazendo uma pergunta. Qual a sua opinião quanto a levar as oficinas de parentalidade para o espaço de prisão dos pais que não pagaram pensão alimentícia? Olha, eu não tenho certeza do estado, mas eu acho que é no Mato Grosso. Foi feita uma oficina dentro do presídio, somente com esses pais. E detalhe, depois da oficina, tudo mudou. Eles Sim. reconheceram a importância da pensão alimentícia, não param de pagar, pagam em dia. E entenderam que não deviam brigar, não é? Entender. Você viu essa reportagem junto comigo, Foi uma né, mudança, Edna? uma mudança incrível. Fala um pouquinho. Você assistiu Não, é comigo. isso. Os Eu pais acho que é eram Acho que é Mato Grosso. Não. Onde eu acho foi? que é em Roraima. É Roraima? Eu não lembro o estado. Eu sei que eles Eles entenderam. Isso, a oficina foi lá na prisão. Perceberam a importância da pensão alimentícia. Porque também, Edna, na pesquisa mostra que a maioria dos conflitos é em função da pensão alimentícia. Também tem isso, esse Quando grande o pai problema. reconhece a importância da pensão, o conflito é muito pouco. Verdade. Aí, como ele está perguntando, foi um projeto, foi até o presídio, que foi um grande sucesso. Eu acho que isso devia se estender, porque realmente acho que devia, não vai se estender. O projeto já está com a juíza lá em São Paulo. Que bom. Vem tudo a doutora Vanessa Alfieri, ele é um... Gente, é uma pessoa encantadora. É um ser humano especialíssimo. Nossa, não tem palavras para descrever a doutora Vanessa Alfieri. Verdade, é encantadora. Ela pensa somente assim no ser humano. Ela é puro amor. Puro amor. Ela é amor, ela é puro amor. Ela é puro amor. Quem não conhece, gente, vai buscar, porque a doutora Vanessa Alfieri da Rocha, ela é da comarca de São Vicente. Ela é puro amor. Ela trabalha com muito amor, né? É verdade. Ela é maravilhosa e ela com certeza ela vai conseguir estender esse projeto para muito mais lugares. Então, Luiz, outra coisa. Respondendo a sua pergunta, foi de grande valia esse trabalho. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, na sua experiência de oficineira, você já teve algum caso de reconciliação, apesar de já estar lá separado e tudo? Já teve? Que coisa maravilhosa. Conta aí. Já sim. Inclusive, na própria oficina, o casal veio e falou: olha, vamos arquivar o processo. Olha que maravilha. Já. Olha, teve um caso também muito emotivo. O pai, quando a criança nasceu, fez uma tatuagem com o nome da filha. Olha que lindo. Aí separou da mãe. Aí teve aquela alienaçãozinha, se afastou da filha. O pai ficou tão chateado, tão magoado com todo esse conflito dos dois, né? Ele se afastou da criança, foi crescendo. Ele ficou anos e anos sem ver a menina e tal. Aí tirou a tatuagem. Tirou a tatuagem. Aliás, minto. Estou fazendo ao contrário. A filha que tirou a tatuagem do pai. Sim. Na mediação, após a oficina, após a mediação, porque o importante da mediação é isso. O mediador, ele não dá opinião, ele é imparcial. E consegue, através das técnicas e ferramentas, mostrar para o casal o conflito que eles mesmos podem resolver. Então, após as sessões de mediação, eles perceberam o mal que estava causando para eles mesmos. E detalhe, a tatuagem que ela tirou, ela colocou novamente. Na mesa de mediação, ela falou: pai, eu tirei o seu nome, mas eu vou colocar de novo. E ali, naquela sessão de mediação, eles
teve uma união tão forte entre o pai e a filha, que estavam afastadas há anos, tá? Que emocionou todo mundo ali da sessão. Até Imagina. nós, mediadores. Que legal Que isso. muitas das... não tem como, né? Hoje, a gente olha, assim, o trabalho do mediador, ele precisa ser mais valorizado, porque o mediador, ele tem um trabalho, o Edna, muito bonito, ele tem técnica, ele tem ferramenta na É lindo o mão trabalho, é que lindo. consegue mostrar às partes os seus próprios problemas. E muito eficaz. Eficaz. É um trabalho muito eficaz. Sim, porque você vai fazendo aquele trabalho com a sua ferramenta adequada e eles conseguem buscar a solução do conflito. Sim, eles percebem automaticamente que não precisa de um juiz para decidir a vida deles. Não eles precisa. próprios podem decidir. A responsabilidade é toda deles. Exato. Por isso eles saem satisfeitos. Porque quando o juiz determina, quando eles não conseguem enxergar que o juiz determina, ambos não saem totalmente satisfeitos. Não vai sair. É uma briga de poder, entendeu? E essa briga de poder causa um desconforto, tanto para um quanto para o outro. Del, temos duas perguntas legal. aqui. Uma perguntando se o abandono afetivo também é trabalhado na parentalidade, na oficina. E o outro é dizendo que ele é mediador e tem trabalhado nas sessões de mediação, que tratam de alimentos, o acordo com o comprometimento em relação ao filho e não com a mãe. E isso tem diminuído bastante o descumprimento. Você tem percebido isso também? Repete, por favor. Ele disse que trabalha na mediação e que tem sido bastante favorável, né, a todas as sessões e quase não existe mais o descumprimento da pensão. Sim. Bom. Por quê? Isso que eu acabei de falar. Eles percebem a responsabilidade deles mesmos, do pai e da mãe. É como se você virasse uma chave, entendeu? Você virou a chave ali. Eles acabam percebendo tudo que a gente faz ali na mediação, o trabalho do mediador, eles conseguem virar a chave do próprio problema. Eles saem daquela pirâmide do conflito. Del, sabe o que eu acho também? Cunhada querida, te amo. Bem importante também na mediação é que esses dois, né, essas duas pessoas têm a possibilidade de falar e de se ouvir. E era justamente isso que eu ia falar. Fundamental, né? É fundamental, porque quando você se ouve, você fica vendo ali o que você fez de besteira, o que aconteceu, por que surgiu esse conflito, né? Onde foi que tudo começou? Mas era justamente isso que eu ia comentar agora. Ou seja, pode falar. Lá no juiz, na mesa do juiz, quem fala são os advogados. Não é o casal. Exatamente. E ele peticiona a forma que chegou até a ele. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o casal quer falar, quer ser ouvido. Olha, Edna, eu já escutei muita frase assim, é isso que você queria, mas eu não entendi desse jeito. Agora sim, eu estou entendendo o que você quer. Olha que bacana. Por quê? É muito Porque legal, eles falam, eles começam a ter uma escuta ativa. E quando a gente dá essa oportunidade para a escuta ativa, que é aquela escuta sem julgamentos, é aquela escuta que você vai ouvindo para poder entender, observar a necessidade, observar o pedido, as coisas vão fluindo. Sim. Entendeu? Porque muitos ficam presos no passado. Verdade. E o passado, ele vem apenas para atormentar. O passado, ele não te deixa seguir em frente. E eu falo muitas vezes, vocês podem sim olhar para o passado, mas olhem de uma forma diferente. Olhem como se estivesse olhando no retrovisor de um carro.
Você sim. está olhando o teu passado, mas você está seguindo a tua vida. Você está indo além. Isso Porque mesmo, lá no Del, passado perfeito. você não volta. E muito... Perfeito. Agora, em relação ao abandono afetivo que alguém perguntou, se na oficina de parentalidade teria isso, essa abordagem, não, né? Eu acho que não, né? Não tem. Não Não tem. tem. Quer dizer, Não pode até tem. acontecer de surgir ali, mas não é o propósito, né? Não é. Entendi, Não é entendi. o propósito. Mas veja bem, se conseguir achar o pai, por exemplo, Ah, e buscar ele para a oficina, não será mais um abandono afetivo. não será Não mesmo, será né? mais. Não tem Então, como, né? não tem como. Então, Del, deixa eu te aí, perguntar na uma verdade, a coisinha, oficina é para o pai e para a mãe. que a gente está quase chegando ao final. Ai, que pena, nosso papo está É, tão gostoso. é Falar da verdade, mas eu oficina para queria saber de mim. você o seguinte: Hum, você teve alguma experiência nas oficinas de parentalidade que lhe marcou muito, muito profundamente? sim, não só uma, várias, Sim, né? Porque, pode contar. Edna, cada oficina que eu faço junto com as meninas, Aham, com a Eliana, o Felipe, a Márcia Quaresma, a Soninha. Então, são diferentes, porque sim. a emoção, o rostinho das pessoas, sabe, o olhar são diferentes. Mas Ah, sim, uma avó chegou para mim e falou, ela estava na oficina e falou para mim, olha, eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu estou muito feliz porque eu não tinha acesso ao meu neto. Eu não poderia ver meu neto. A minha nora não deixava eu me aproximar do meu neto. E aqui na oficina ela veio e me entregou o meu neto. Porque a olha que gente também lindo. fala da importância da Sim, convivência familiar da criança claro. com os avós. Porque Uhum. os São as avós, referências, né? São referências também. referência. E outra coisa, Edna, os avós, eles são muito importantes na vida da criança, porque é por amor, entendeu? Então a criança Uhum. precisa ter esse convívio Sim, familiar, paterno e materno. Então, sim. aquela vozinha, eu sou avó, né, gente? Olha, eu falo mesmo, ser avó é embrulhar um filho no açúcar e no mel. É verdade, é verdade. Então, a fala daquela vozinha, ela me emocionou. Eu estou muito feliz. Agora daqui para frente, eu vou poder conviver com o meu neto. Que Então, maravilha. aquilo ali foi marcante demais, né? É. Foi muito Ela marcante. estava sofrendo alienação também, né? Edna, antes que acabe, fala um pouco da alienação. Esse grande desamor que um pai ou uma mãe tem para com o filho. É, eu não diria, Alienação parental. eu não O diria que é um que é desamor, isso? não, porque, como você mesma falou, é uma dor tão grande que eles sentem com o término da relação que eles não percebem, não têm consciência de que vão fazer mal às crianças, aos filhos Sim, deles, sim, né? Com esse confronto que vai continuar depois do casamento. sim, Então, mas o quando eu me ideal. refiro ao desamor, é quando Hum, essa alienação ela é comprovada, porque a alienação parental, quando ela é comprovada, é um grande desamor, sabe? O que acontece? Ela para se caracterizar a alienação parental, é avaliações. sim, Não sim. permitir descaracterizar a identidade de um genitor ou do outro é um grande desamor. Porque a É, eu, cos- criança ela quer ser amada pelo pai e pela eu mãe. costumo falar Mas para eu não entendi. trair o amor do filho. Isso eu costumo falar. É, Mas eu acho que, na maioria das vezes, é inconsciente, não, sabe? é inconsciente. Então, É é claro que o inconsciente. filho sente muito, sofre muito. Eu já entendo mais como um desamor quando a mãe, ou o pai, no caso, né? Mas a mãe fala que o pai foi Não presta. abusador da criança, abusou do filho. Aí realmente é uma coisa muito séria, É. né? Mas, assim, essas coisas de
pedir para o filho ser espião, pedir para o filho Agora, ser mensageiro, etc, etc, eu acho que são coisas mais leves. e como que né? a criança fica quando está alienada? Ela mente completamente, ela completamente manipula, desarborada, desestruturada. ela manipula, né? Ela é manipuladora, claro. E ela fica com a memória dela falsas. completamente destruída, né? A memória parental dela, se ela não tiver convivência com o pai, ela destrói a memória que tinha, né? E aí é preciso se recompor essa memória, e só é possível se ela tiver a oportunidade de conviver com esse pai em algum momento. Aí, através de terapia, através de sessões, muitas sessões mesmo de terapia, ela pode ser que consiga retomar esse convívio com o pai sem traumas, sem mágoas. Com certeza. Mas é muito difícil, né? Pois é, a criança que está dentro da alienação, ela tem esses comportamentos, ela não consegue lidar com a diferença, sabe? Ela tem comportamento totalmente inadequado. Ela tem dificuldade de lidar com as frustrações. Sim. A criança, ela tem comportamento de intolerância. A autoestima dela está muito baixa. Muito abalada. Muito baixa. Por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado. Sim. E é o que você falou, Edna, a alienação parental, ela tem que ter uma avaliação, porque às vezes a criança vai para casa do pai, até uma criança pequenininha que chora muito, e o pai acha logo, ou a mãe, que é uma alienação. Às vezes, não é. Às vezes, realmente, a criança chora. É normal uma criança chorar. Sim, a criança sente falta da cama, do convívio ali, do ambiente. Então, é normal. Você está falando da avaliação da perícia, né? Dentro do tribunal, né? Sim, tem uma avaliação. Psicólogos, de assistente social, né? Vão fazer uma perícia com a criança para ver se de fato está acontecendo alienação parental. Porque a gente não pode banalizar. Não pode, nem tudo é alienação. Essa coisa, né, da alienação parental. Não pode de jeito nenhum. Então, realmente tem que tomar muito cuidado, o juiz tem que se cercar de várias avaliações mesmo para poder julgar e decidir as coisas. Né? E quando tem avaliação que comprova, aí perde até a guarda, sabia? Sim, tem as coisas da lei, né? Entendeu? Tem as penas da lei, claro. Mas é isso, Delcimar. A gente vai falar em uma outra oportunidade sobre mediação. Você deu um show hoje da oficina, maravilhosa, como sempre. Eu agradeço demais. Você é um espetáculo. Mas, olha, fiquei assim, sem saber o que você respondeu. Abandono afetivo, você já respondeu, né? Respondi, resposta. Sim. Certo. Gente, muito obrigada. A Rosalie chegou aqui também. Obrigada, Rosalie. Gratidão, obrigada Rosalie, pela presença amada. de todos vocês. Delcimar, um prazer inenarrável ter você aqui comigo. Adorei. Tenho certeza que todo mundo adorou também. Amiga. Meu amor, um beijo grande. Fica com Deus. Para todo mundo também. Uma boa noite, gente. Beijo. Tchau.